Bem-vindo, bem-vinda. Nessa lição, novamente apontando na direção de um tarô terapêutico, uma visão do tarô que nos aponte a profundidade desses arcanos. Nós devemos nos lembrar que os arcanos do tarô são mandalas, são símbolos. Sabe quando você vai numa catedral e você olha o altar de uma catedral, vê aquele monte de símbolos, aquilo te dá uma pacificação e também um processo intuitivo. Então nós falamos que os 22 arcanos de tarô são uma floresta com 22 símbolos. E cada arcano que se revela para você mostra um caminho. Eu falei numa lição anterior que nós temos que olhar o tarô como, principalmente, sabendo fazer perguntas para o tarô. Quando eu faço perguntas bobas, superficiais, perguntas diminutas a esse oráculo, as respostas que me vêm são as mesmas. Num outro momento eu vou falar para ti como embaralhar o tarô, como fazer uma pergunta, como fazer uma iniciação no tarô. Iniciação é uma liturgia que faz com que o seu tarô se torne sagrado para você. Porque o que é sagrado? Sagrado é o que você acredita que é sagrado. Então eu vou te ensinar a fazer uma liturgia com fogo, terra, ar e água. Mas antes vamos falar das perguntas que eu posso fazer para o tarô e como fazer essa pergunta. Eu tenho aqui em minhas mãos um tarô que eu vou recomendar muito que você adquira o mesmo, que você compre esse tarô em algum momento da tua vida. Ele é um tarô facilmente encontrado, principalmente em lojas virtuais, e ele se chama As Cartas do Caminho Sagrado. São 56 arcanos do tarô, 56 imagens, e que falam de um caminho sagrado, que é a tua vida. Otávio, por que cartas do caminho sagrado? Qual caminho que é sagrado? O teu caminho é sagrado. Ou pelo menos deveria ser. Esse tarô, ele tem imagens xamânicas, tribais, de povos antigos. E cada figura desse tarô representa um ensinamento desses povos que vêm de eras passadas. Era paleolítica, por exemplo, ou a era onde nós, Homo sapiens, vivíamos de forma tribal. Então, começando do mais superficial para o mais profundo, eu tenho aqui as cartas do caminho sagrado. Eu vou colocar aqui numa mesa, que eu pus aqui para você enxergar, e eu vou fazer uma pergunta para esses arcanos. Como que eu, hoje, vamos imaginar profissionalmente, posso ter um caminho sagrado? Eu coloco as mãos por cima do tarô e vem o arcano, o cachimbo. O cachimbo, ele fala para mim jogar a fumaça do cachimbo para o céu, para os antepassados. O cachimbo fala de uma oração e de uma gratidão. Então, o que ele me respondeu? Que hoje, no meu trabalho, tudo aquilo por tudo aquilo que eu passar, eu tenho que agradecer. Eu tenho que ter um sentimento de gratidão. Se a gente perguntar, você é grato por um monte de coisa? Eu sou. Mas você agradece mesmo? Não. Quando eu lembro que eu sou grato, eu posso até agradecer, mas eu não tenho hábito. O cachimbo fala que eu tenho que ter esse hábito. Então, se eu chego no meu trabalho, porque saiu esse arcano, eu vou agradecer. Eu vou lembrar dos meus antepassados, eu vou lembrar da responsabilidade que eu tenho com o meu contratante, no caso é vocês, meus alunos, meus irmãos, minhas irmãs. Quer dizer, muda completamente o meu dia, completamente o meu dia. E dificilmente alguém acorda e pensa, hoje eu vou trabalhar com gratidão, eu vou honrar os antepassados, vou honrar as pessoas, que é o cachimbo. Vou jogar uma fumaça, que é um pensamento positivo. Por exemplo, eu falo para ti, dentro de um processo de sincronicidade, para ti agora. Eu vou abrir um arcano para ti para falar o teu caminho com relação à tua saúde. Então eu mentalizo, tem pessoas aqui, mentalizo, vou lá e concentro bem uma mensagem para você. E vem um arcano
da dimensão dos sonhos para você. O que é dimensão dos sonhos? Esse tarô vem um livro junto, que é um livro muito bem escrito, Cartas do Caminho Sagrado. Um livro de uma profundidade infinita. E lá você vai ler sobre cada um dos arcanos. Então aqui vem dimensão dos sonhos, que fala o quê? Que você tem que sair de uma visão limitada nessa semana. Por vezes nós vemos as crises, as doenças, e eu fico com uma visão muito limitada. Mas, Otávio, você pensa isso? Não, o tarô está falando. Porque eu sou um instrumento do tarô. Se eu me concentrar, se eu respirar, se eu pensar em você, ele vai me dar uma resposta intuitiva. O tarô, ele substitui um transe de um pajé, que fica 2, 3 horas num transe para falar alguma coisa para ti. Isso é lindo. Visão ilimitada é parar de achar que as coisas são tão limitadas como a mídia anuncia, como os governos, como por vezes os líderes, como a internet. Não, abre teu campo de visão. Então, olha as perguntas. Eu posso perguntar assim para esse tarô: como que eu posso amar melhor? Porque quando nós amamos melhor, nós nos tornamos seres humanos melhores, não é? Então, como eu posso me tornar um ser humano melhor? Olha que pergunta. Pessoal, quando eu atendia com tarô, eu rezava o dia inteiro para alguém sentar na minha frente que vinha me consultar e falar como eu me torno um ser humano melhor. Então, o que eu fiz? Eu vou falar para vocês mais para frente. Eu dirigia as perguntas. Se eu fosse te atender, eu falava, você só vai escutar primeiro. E daqui 2 horas que eu atendi a pessoa, aí você vai me fazer pergunta, porque eu ia dirigindo a consulta. Não como eu estou fazendo aqui, você vai aprender muita coisa nessas aulas comigo, muita. Você merece isso, merece mesmo. Então, como ser um ser humano melhor? Eu vou passar as mãos pelo tarô, vou concentrar em você e vou puxar. Mas, Otávio, você não pode dar uma resposta sem consultar o tarô? Eu não alcanço. Esse símbolo é muito maior porque ele mexe com o meu inconsciente coletivo. Se eu for dar um conselho para ti, eu vou pensar um monte de coisa racionalmente. Aqui eu abri e veio a hora de poder. Para você se tornar um ser humano melhor. Veio para você. O que é a hora de poder? É uma hora do dia que os índios, porque esse tarô fala dos índios, ele vai para cima de uma montanha e olha para o céu e fala, uau, gratidão. A hora de poder é uma hora do dia que você para acender uma vela para os teus antepassados, ou queimar uma sálvia, ou acender um incenso, ou rezar o Ho Oponopono, ou fazer uma oração para saudar o planeta Terra, os teus bichos. É uma hora de poder. Eu faço isso sempre antes de dormir, eu e você. Por que você faz antes de dormir, Otávio? Porque para mim, eu tenho uma ideia de não dormir com a cabeça pesada. Então eu gosto de, antes de dormir, limpar, fazer uma oração, deixar minha mente livre para dormir em paz. Porque eu tenho problemas, eu tenho mãe velhinha, tem 1000 situações. Tenho animais que eu cuido, mas na hora de dormir é a minha hora de poder. Tem pessoas que rezam de manhã, nós chamamos isso de oração matinal. Tem pessoas que rezam ao meio-dia, que é a oração meridiana. E tem pessoas que rezam à noite, que é a oração da noite. Então saiu para você como se tornar um ser humano melhor. Fazer essas orações. Quando você começa a pensar assim como eu estou te propondo, você vai vendo que o tarô, por exemplo, você pode pensar assim, como eu posso me dar melhor com a minha mãe? Você vai lá e puxa um arcano. Como que eu posso ser melhor profissionalmente? Você vai lá e puxa um. Como que eu posso... Você pode criar 1000 perguntas muito profundas. O ideal é sempre você fazer 5 perguntas só. Só 5.
Porque você tirou esses arcanos. Aí você junta, e tem que estar aqui. Você vai embaralhar um pouco, eu gosto de embaralhar na mesa, mas vocês não vão enxergar muito bem aqui. E já está pronto aqui de novo, eu abro esse leque para fazer perguntas. Por exemplo, eu posso falar assim, eu estou meio sombronildo. O que é sombronildo? Sombronildo, lá no sul, a gente fala que a pessoa está meio bicuda. Vocês já ficaram bicudas ou não? Mal-humoradas, chatas. Então, estou meio bicudo alguns dias. E esse bicudo é a minha sombra. Todos vocês têm sombras que vêm nos visitar. Então, a minha sombra está meio reclamão. Como eu moro sozinho, ninguém ouve, mas eu fico... Então, eu vou lá e... Como lidar com a minha sombra? Aí eu vou e puxo um. Aí vem Dança do Sol. Olha que coisa incrível. O que é Dança do Sol? Tá mandando, quando eu tô bicudo, e isso é para todos nós, fecha a porta do teu quarto e dança, dança, dança. Dança de forma forte, meio com catarse. Põe para fora quando você tiver bicudo ou bicuda. Põe para fora. Mas o que eu investiguei? Eu investiguei uma sombra, que é uma parte do meu psiquismo. O que é psiquismo? É a minha alma. Por exemplo, no psiquismo nós temos uma persona. Tem a sombra, que é o nosso lado meio... que às vezes fica nos incomodando, que é o lado meio negativo. Não é bem isso, mas aqui eu estou falando para vocês entenderem. Agora, vocês imaginam, eu quero investigar a minha persona. O que é minha persona? Na astrologia, é o meu ascendente. Então, a minha persona é como eu me mostro para você. Como eu posso melhorar isso? Então, eu vou lá, passo a mão... e vem o arcano do Cerimônia do Peiote. Vocês vão ter o livro para acompanhar. Cerimônia do Peiote significa eu adquirir novas habilidades. E é o que eu tenho feito muito mesmo isso. Quando eu comecei a gravar online, eu falei, eu preciso falar com as mãos. Só que eu não queria falar com as mãos como as pessoas falam, de um jeito meio mecânico, que é ficar fazendo assim, assim, assim. A gente vê quando é desenhado... meio falso, quando as pessoas usam as duas mãos para a mesma coisa, não é natural, que tem hora que uma mão cansa, então eu vou falar só com uma. Então, a minha persona pede para mim desenvolver mais habilidades com a minha persona, e com a minha sombra para mim dançar mais. Eu posso investigar também aqui como eu posso lidar com o meu self, que é o meu si mesmo, minha alma. Aí eu abriria um para falar da alma. Eu posso tirar um arcano para falar como eu tenho que me relacionar com a minha irmã de coração, que é a Diana. Vamos tirar um? Então eu penso na Diana, isso é muito importante. Penso na Diana, minha irmã de coração, me concentro... Como eu posso lidar com... Não que a gente se dê mal, não é isso? A gente se dá muito bem. Só temos um calcanhar de Aquiles, que é uma coisa que nós nunca chegamos num acordo. Como lidar com ela? Aí eu passo a mão aqui e vem o arcano o grande mistério. Que para mim a Diana é um grande mistério com relação a uma coisa. Eu não entendo o que ela pensa em relação àquilo e por que ela toma algumas atitudes em relação àquilo especificamente. Não acho certo nem errado, mas é diferente da forma que eu penso, né? A Diana, numa universidade, ela é o coração e eu sou a cabeça. Então, às vezes, a gente... Mas vem que é um mistério. Sempre vai ser um mistério. Bonita essa resposta, sempre vai ser um mistério. Como eu posso me tornar um ser humano melhor com a minha companheira afetiva? Que é a Ananda, minha mulher, minha namorada. Então eu passo a mão aqui e vem o arcano da tenda da lua. Tenda da lua, acolher, proteger. Tenda da lua é um local que no xamanismo eles põem as mulheres para fazer rituais de purificação. Homens também, mas mais mulheres no Brasil, né, no xamanismo brasileiro. É um lugar que se você soa muito, perdão, aquela é a tenda do suor. Tenda da lua é mais para mulheres mesmo. Tenda da lua é um lugar de recolhimento, onde as pessoas ficam meio quietas, recolhidas.
Vocês estão entendendo o que você pode fazer com isso? São coisas lindas. Imagina teu dia, se todo dia você tiver um tarô desses na mão, porque são 56 arcanos, todos positivos, todos. 56. Todo dia você vai lá e fala, o que eu vou fazer hoje de legal para o mundo? O que eu posso fazer hoje? O que minha vida pode trazer hoje para o mundo? Se você usar racionalmente, pode vir sempre amor, ser mais amoroso. Mas isso aqui vai muito mais além. Aí você passa a mão e vem uma mensagem que vai ser positiva. Aí vem o arcano Escudo do Sul. Tem os escudos aqui também. Escudo do Sul é um lobinho que tem. Um lobinho bem aqui no meio. Que representa você pôr a tua criança para fora. Hoje eu vou ser mais criança, eu vou ser mais alegre. Eu vou trazer brincadeiras, trazer uma inocência para o mundo, que é o Escudo do Sul. Otávio, mas eu não me vicio no tarô se eu fizesse isso todo dia. Mas tem gente que se vicia na UOL, no IG, na Globosat, de só ouvir lixo. O Gasparetto falava isso, a gente às vezes esquece que nossos olhos e nossos ouvidos não são pinico e nem privada. Nós achamos que nossos ouvidos são privadas. Porque a gente escuta às vezes algumas pessoas na televisão e na internet também que pensam que o nosso ouvido é privada. Ou pensa que nossos olhos é pinico. Só jogam porcarias em nós, excrementos em nós. Agora aqui eu estou falando de 56 arcanos que falam só de coisas extremamente positivas. Você pode usar um arcano para cada chakra, Isso eu não tenho como falar aqui para vocês, mas tem um método que eu uso que chama leitura da aura com o tarô. Que você põe a mão na aura da pessoa e vai tirando arcanos de tarô para interpretar cada um dos chakras. Essa aula está filmada, eu estou aqui no Guarujá, né? Hoje essa aula está lá em São Paulo, eu filmei em estúdio com várias luzes e câmeras. Mas é muito legal. E você pode pensar, como que eu posso despertar esse chakra, estimular o chakra do coração? Vai lá e puxa um. Então, de todos os tarôs que eu quero recomendar para você, essa é a terceira aula de tarô que eu estou dando, não é? A primeira eu dei uma visão geral do que é tarô, a segunda eu falei da viagem no tarô para você falar uau, e agora eu estou aprofundando num tarô alternativo que chama Cartas do Caminho Sagrado. Mais para frente nós vamos usar o tarô do Waite, que é o tarô tradicional do Waite, porque do Crowley eu precisaria de umas 5 horas aula só para te ensinar a mexer com o tarô do Crowley. Então nós vamos usar o do Waite, que é muito profundo, mas mais para frente. Hoje, o legal é se você puder já pensar em ter esse tarô, as cartas do caminho sagrado. Nas redes sociais tem usado para vender. Você pode comprar usado, que eu vou te ensinar um ritual depois para limpar o tarô, para consagrar o tarô, para ele ficar só teu. E esse tarô vai te acompanhar. Você vai atender alguém. Você é um terapeuta. A pessoa chega para você, você vai falar assim: o que nós podemos conversar hoje nesse atendimento? Aí eu vou ensinar depois a pessoa que puxa um tarô, né? Que eu estou tirando para você. Mas se tem alguém, se você está aqui comigo, você vem... o que hoje nessa terapia nós podemos conversar? Aí você vem e puxa um arcano, eu vou me concentrar, tudo... E vem um arcano, Conselho da Fogueira. Conselho ou Conselho? Não, Fogueira do Conselho. Aqui embaixo vem um resuminho do que, né? Decisões. Então, se você viesse fazer uma massagem comigo, uma terapia, uma aula de yoga, eu iria conversar com você sobre quais decisões você está adiando na tua vida. Mas, Otávio, por que você acha isso? Eu não acho nada, é ele que acha. Essa é a beleza desse tarô. É ele que vai falar quais são as decisões, falar que você deve tomar decisões. Então, com o tempo, nessas aulas que eu estou dando para você,
Eu vou te ensinar a fazer perguntas para o tarô. Porque os grandes tarólogos, eles sabem fazer perguntas para o tarô. Falar de chakras, falar de partes da nossa alma, como está o nosso id, o nosso ego, o nosso superego. Se você tem 5 filhos, o que eu posso, para ser um pai melhor com aquele filho, um arcano, ir para aquele outro, ir para aquele outro, ir para aquele outro. Como que eu posso, como professor de Reiki, que são os cursos que eu mais dou de Reiki, ser um professor cada vez melhor. Então eu vou lá, coloco a mão aqui e vem o arcano, vamos supor, escudo do leste, olha que legal. É incrível como encaixa, né? Chama sincronicidade, isso parece que vem... Aí o escudo do leste é uma águia, que é iluminação. Quanto mais luz eu puder colocar nos meus cursos vão ser melhores. Iluminação. Vou mostrar aqui em outra câmera já já. Então você consegue adentrar na tua própria alma, adentrar no que você tem de mais íntimo em você, quando você abre as cartas do caminho sagrado. Só que eu vou te ensinar a usar 4 tarôs alternativos de uma vez só. 4 arcanos, 4 tarôs alternativos. Quais? Tem um aqui que eu sou fascinado. Eu tô tão feliz, pessoal, que meus gatos não estão aqui vindo derrubar tudo. Tá um dia meio chuvoso aqui no Guarujá, estão não sei aonde. Porque o que tem de coisas aqui